Fala atleta, vamos lá para o nosso React de hoje aí, vamos fazer a autoavaliação do que nós fizemos ontem e mais uma vez deu loss, hein? O que aconteceu? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então olha só, acompanha aqui comigo na tela, né? Primeiro nós fizemos uma entrada, o primeiro candle do dia abriu, né? Então nós fizemos uma entrada aqui nesse candle e até então essa entrada tá certa. Deixa eu fazer. Não tem como abrir. Então até então essa entrada aqui seria o certo, né? Seria uns 50% do candle. E aí vamos lá. Aqui, porque se ele voltar, ele pega e sobe só comigo. Mutar aqui. O movimento aconteceu. Beleza. E aí olha lá, vamos acompanhar o que aconteceu. Nesse momento aqui, ó. Aqui, peraí. Cadê? Aqui. O que aconteceu aqui nesse momento? Basicamente eu posicionei a minha entrada aqui. Meu stop estava definido, que é um stop que já está na minha estratégia, que é um stop de 7,5 pontos. E aí o que eu fiz? Eu coloquei a minha ordem no 50%. Ok, até então tudo certo. É a estratégia do dia normal. O que eu fiz aqui? Anteontem eu não entrei na estratégia do 100%, né? Que rompendo 100% eu poderia entrar. E aí, eu fiquei com isso na cabeça ontem, né? Fiz até o React lá e tudo mais, que eu entraria se rompesse o 100%. Só que aconteceu, eu errei de novo. O que foi meu erro aqui? Eu entrei antes do candle fechar, então quando ele subiu um pouquinho aqui, eu comprei a mercado. E o que aconteceu? Ele desceu e me pegou no 50% e aí ficou caro, porque essa ordem eu deveria inclusive ter tirado ela, porque eu fiquei com dois contratos, né? E a gente estava operando com um contrato só. Foi um erro, porque eu fiquei com esse negócio na cabeça de sair do 100%, então o quão a atenção é importante. Mas vamos lá. E aí a gente continuou, né? E aqui, quando ele foi lá, ó, ele rompeu, eu falei, nossa, eu não vou perder a oportunidade hoje, vou sair no gain. Isso é o que estava passando na minha cabeça. Vou sair no gain aqui, porque eu perdi ontem, então vou continuar. E aí, ó, ele foi. Quando ele rompeu aqui, eu comprei. E o que aconteceu? Eu deveria ter compro, essa compra para funcionar de fato, ela tem que ser, ele rompeu 100%, aí eu vou comprar ou no 50% dele, ou eu compro aqui, desde que ele feche aqui. Mas ele não fechou. O que aconteceu? Ele desceu, porque aí faltava, não dá para ver o tempo aqui, deixa eu ver. Dá. Faltava Faltavam 2 minutos e 40 para fechar o candle. Aí o que aconteceu? Ele me pegou, já desceu me dando um balanço aqui. E olha meu stop onde ficou. Ficou um stop de 7,5 pontos, muito curto aqui. Esse stop tava bom, mas esse aqui ficou muito curto. E aí o que ele fez? Balançou, eu fiquei ali sem entender o que eu tinha feito e eu nem tirei essa ordem, tinha que ter tirado essa ordem aqui. Aí fechou, ele já desceu, já me deu o stop aqui dessa primeira posição, que ele me pegou e desceu 7 pontos. Então olha só, o que foi a entrada aqui? A entrada aqui, na verdade, foi uma rejeição do 100%. Só que seria uma entrada depois, né, na venda aqui, não seria uma entrada na compra, né, inicialmente, porque ele rejeitou o 100% desse candle aqui e desceu. Aí vamos lá. Então, a primeira entrada ali, eu fiz ela totalmente equivocada. Se eu esperasse, eu não entraria, certo? Olha só, a condição certa. Se eu esperasse, ele pegaria no 50%, que eu estaria posicionado ainda, ele não me pegaria. E aí, quando ele pegasse no 50% aqui, o que iria acontecer? O candle vai fechar, vamos ver onde que ele vai fechar. É só para entender como ficaria o cenário real, tá? O candle vai fechar aqui, ó. Ou ele me tira já nesse também? Não lembro agora, deixa eu ver. Acho que ele fecha para baixo aqui, depois vem um próximo e me tira. Vamos acompanhar. 40 segundos.
10 segundos aí para fechar o candle para entender como é que eu sairia dessa posição. Ó, aqui fechou e abriu um novo candle. O que eu faria aqui? Olha só, o meu stop aqui, ó, eu estaria aqui, certo? Então, se ele fechou aqui, ó, eu entrei no 685 e ele fechou basicamente no 684. Eu teria só um ponto de stop, porque eu sairia dessa posição porque ele fechou abaixo dos 50%, e aí eu ia esperar. Então, isso era o correto. Era isso que eu tinha que ter feito. Aí, beleza. Fomos ansiosos, já estavam com 95 reais aí de stop. E aí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu zerei, inteligente, tá vendo? Zerei a posição porque ele me deu aquele stop ali e fechou abaixo. Era esse o comportamento que eu deveria ter nesse momento aí, de fato, ter fechado essa operação. Beleza, fiz certo. Então errei, errei, já assumi a cagada, aqui eu tirei, beleza. E aí o que eu fiz? Aqui eu já tinha tomado 100 reais de stop, né? Então, dentro dessa estratégia aqui, se eu tenho 1.000 reais, não dá para eu ficar entrando toda hora. O ideal seria já inclusive parar aqui. Mas o que aconteceu? Eu tracei mais uma FIBO ali e viu que, ó, esse mercado ele tem que pagar aqui embaixo. Ele tinha uma liquidação aqui. Os MACs aqui embaixo, ó, tava me indicando que ele desceria. Então isso era um ponto importante para minha estratégia. Tendo esse indicador aqui falando isso, tendo essa estrutura aqui agora vendedora, era o movimento que eu precisava para poder entrar no dia, na verdade. Então eu entrei 5 minutos antes, né? E aí esperar às vezes é o importante. E aqui o que eu fiz? Eu falei, vou fazer uma entrada educacional aqui. Eu não deveria entrar mais, mas vou fazer uma entrada educacional para mostrar que ele vai vir aqui. E aí nós fizemos uma entrada. Deixa eu só ver onde que ela foi aqui. Passar para frente. Ele veio no 50%, deu uma segurada. Babá, babá. A minha entrada seria ali no 50%. O que eu fiz? Eu entrei aqui no 50% desse candle que jogou o preço para baixo. E rompeu as minhas bebês aqui. Então, seria aqui, certo? Essa estrutura. Foi aqui que aconteceu. Olha só o que eu fiz. Como eu fiquei com aquele negócio do stop de anteontem, aqui, esse foi o meu segundo erro no dia. O que eu fiz aqui? Eu desci o stop de 7,5 pontos, que já estava pré-definido na minha estratégia. Então, olha só, eu já tinha errado, meu stop já ficou maior, já tinha perco 100 reais. Na minha cabeça, se eu deixar 7,5, é mais 75 reais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com 175 de perca. Vou abaixar meu stop, porque se eu tomar mais 50, é 150 e beleza, encerrei o dia. Foi o que aconteceu. Porém, se eu deixo meu stop aqui no 7,5 pontos, olha só, esse stop está no 5,686, certo? Olha o balanço que esse mercado deu aqui e depois ele veio pagar aqui. Foi depois que a gente fez uma entrada educacional, não foi antes não, olha só. Vou acelerar aqui. Ele foi lá, fiquei com aquela carona de tacho lá, porque me tirou. Olha a cara de desespero do abençoado, olha isso aí. Tal do iniciante é cansado, né? Aí, ó, me tirou. Olha onde ele foi me tirar aqui. 5,686. Eu tava no 87. Não era isso? 27,32. Deixa eu ver onde que a gente tava aqui. Um pouquinho antes. $5,686,50 meu stop. Ele foi no 86, ou seja, não tiraria a gente. E aí ele foi embora. Olha lá, foi no 86, cravado, e tirou a gente. E aí, tirando a gente, porque o stop estava curto, eu poderia movimentar o stop. Então, o terceiro aprendizado aqui, né? Primeiro lá, eu antecipei a entrada mais uma vez, pensando, não deveria ter feito essa entrada antes de romper o 100%. E agora aqui, eu desci o stop também antecipadamente. Mas tudo isso por quê? Porque eu já estava perdendo.
Então eu pensei, pô, vou descer para poder perder menos, mitigar meu risco. Só que esse movimento do stop, ele deveria acontecer apenas depois que o preço andou o primeiro candle. Então eu fiz a entrada, aí eu só movimento o meu stop depois que esse preço andar. Então ele andaria e eu continuaria na operação. Por quê? Olha só, ele foi lá, a nossa entrada foi aqui no 50%, no 679. E aí, ó, olha onde ele foi. 679. Vamos acelerar aqui. Aí eu fiz uma entrada que eu falei, né, que é a entrada educacional aqui, para poder mostrar que ele viria aqui mesmo. E ele realmente veio, e aí eu fui puxando, coloquei no 0 a 0 e tirou com 1,5 ponto. Mas aqui, de fato, olha, deixa só ele bater ali na última. Ele bateu nas duas linhas de liquidação que nós marcamos antes. Mais uma vez. Ele chegou a me deixar aqui meio a meio, né, R$60 negativo só, mas eu preferi esperar porque eu acreditei que ele viria aqui no fundo. Então ele basicamente veio aqui, e aqui onde ele está agora, ó, 5667. 667. Foram 12 pontos. E aí, se essa seria a entrada correta, se eu tirasse ali meus 2 pontos de stop, eu estaria com 10 pontos positivos. Então esse é o aprendizado do dia. 3 erros, né? Entrei, ele foi lá e voltou, foi o balanço. Esse movimento, de fato, o MEC estava me indicando que ele era um movimento que realmente ainda era um movimento vendedor, e eu fiz a compra ali acreditando que ele, a venda na verdade, né? E aí depois eu baixei meu stop. Então tudo isso parte de um erro. Então você começa a errar, se você não reavaliar as próximas entradas, talvez depois que você errou uma vez, tomou um stop, você tem que parar e respirar e falar, pô, peraí, deixa eu entender de fato o que eu fiz. E fazer essa análise que eu só fiz depois que eu parei, e estou fazendo aqui agora com vocês, fazer essa análise na hora. Por quê? Reflete nas próximas entradas. O primeiro erro refletiu em todas as outras entradas, e aí eu saí depois 130 aí negativo. Diminuiu um pouco meu prejuízo, mas ainda saímos negativos. Estamos vivos dentro do gerenciamento desse teste que nós estamos fazendo com um capital que seria, né, um capital simulado de R$1.000, porém estamos aí um dia de gain, 2 dias negativos. Vamos daqui a pouco para mais um dia aí de pregão e vamos ver como é que vai ser esse movimento hoje. Fechou? Tamo junto, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui, deixe seu comentário e não esquece de falar para mim aqui, me conta, você já cometeu esse erro? Um erro atrás do outro, ou simplesmente antecipar a entrada, ou abaixar seu stop e o preço lá pegou você e foi embora? Parece que ele tá te vendo, né? Pega você e vai embora. Se faz sentido para vocês o conteúdo, não deixe de compartilhar também. Fechou? Até a próxima.